eu vou te dar 13 motivos pelos quais você não está conseguindo vender bem e vou te mostrar 4 soluções. Como assim 13 problemas e só 4 soluções? É porque funciona igual um efeito dominó. A gente derruba uma pecinha e as outras vão sendo derrubadas. Ou seja, com uma solução eu resolvo vários problemas. Se você se comprometer com o que eu vou falar aqui hoje, você tem o poder de mudar suas vendas, de mudar a sua vida. Tá? Se não conseguir colocar em prática, se não quiser, se for só uma atividade intelectual, eu tenho certeza que não vai fazer nenhuma diferença. Tá? Mas se você se comprometer, vai fazer a diferença. Olha só, economia, governo, concorrência, cliente devagar, não falta motivo para a gente reclamar de vendas baixas, tá? A economia está sempre em crise, não é fácil, né? Desde 2015 que a gente não para de ter problemas. Ia sair da crise de 2019, no finalzinho começou tudo de novo. Tá? Então, não adianta confiar que vai acabar a crise, que você depende de crise para melhorar. Tá? Governo, toda hora se metendo em confusão. Aí o dólar não baixa, a confiança não aumenta. Tá muito complicado isso, tá? Concorrência desleal. Ah, porque os meus concorrentes eles fazem coisas que não é possível. Cliente devagar. Já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Esses problemas são externos. Como é que pode ter gente prosperando em uma economia onde está tudo errado? Aí você começa a ver que talvez essas pessoas estejam fazendo algo de diferente. Então, vou pedir para você agora, feche os olhos e imagine que, apesar de todos esses problemas, você vai saber contornar todos eles, você vai ter as habilidades emocionais necessárias para contornar todos os problemas e ir em frente. Agora abre os olhos e volta para a realidade. Tá? Sem trabalho, você não vai conseguir fazer isso. Mas se você trabalhar os seus comportamentos, você vai fazer grandes mudanças na sua vida. Tá? Como é que eu sei disso? Porque por muito tempo eu limitei as minhas capacidades por causa de crenças limitantes. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu nunca estudei em grandes escolas. Sempre foi escola pública, onde não tinha ninguém importante, não tinha ninguém rico, não tinha ninguém famoso. E eu comecei a achar, justificar, né, depois que eu fiquei adulto, comecei a trabalhar, eu justificava que eu não conseguia fazer bons contatos porque eu não tinha desenvolvido esses bons contatos. E aí eu não tinha dinheiro porque eu não tinha contatos, porque eu não estudei em boas escolas. Né? Ou seja, eu nunca conheci as pessoas certas e eu nunca iria prosperar. Isso atormentou a minha vida e vou falar por muito tempo. Até que eu tive um estalo. Na verdade, para ser bem sincero, não foi uma coisa que eu decidi fazer. Foi uma coisa que a vida me mostrou indo parar em hospital com crise de estresse. Tá? Eu decidi mudar a minha vida a partir de conseguir ter habilidades emocionais que eu não tinha. Ok? Então, apesar de economia com problemas, governo que está sempre nos deixando preocupado, concorrentes desleais, clientes devagar, apesar disso tudo, você pode mudar a sua história se você quiser. Não é mágica, não é nada disso. Não é vídeo de autoajuda esse aqui, não. Estou falando de mecanismos que você pode fazer para mudar as coisas. E é só pensar em pessoas prósperas. Eu não estou falando de gente que fica rico de qualquer jeito, não. Pessoas prósperas, você conhece, você sabe quem são. Você é só pegar, não um jornal que fala de problema o tempo todo, mas pega um noticiário, uma revista que fala de empresariamento. Né? Você vai ver que tem gente ganhando dinheiro nessa época, que tem gente que não para de ganhar dinheiro. Pessoas que fizeram planejamento, que já estavam preparadas, ninguém sabe o que ia acontecer em 2020, mas elas estavam preparadas por quê? Porque a gente precisa ter um colchão, né? Que nos protege quando a gente toma um tombo. Falando de negócios, né? A gente precisa ter esse planejamento. Se você vai levando sua vida de qualquer jeito, nunca tem planejamento e sempre é um injustiçado.
Tá? Mas por que algumas pessoas conseguiram fazer isso? Vamos falar nisso aqui, tá? Enfim, na grande maioria das vezes, os motivos pelos quais a gente não prospera ou os motivos pelos quais você está com dificuldade de vender são internos. Tá? Estou falando devagar agora para você pegar uma caneta, um papel, nada de digitar no computador. Papel e caneta para você documentar os 13 motivos pelos quais você não está vendendo e aí vamos batendo um por um, tá? Vou começar com eles aqui. Não precisa necessariamente ficar escrevendo o motivo. Eu quero que você cheque se esse é ou não um motivo que está te atrapalhando as vendas, tá? Vai ter motivo que você vai falar assim, eu faço isso, mas isso não atrapalha as vendas. Eu tenho certeza que não. E vai ter coisa que você vai falar assim, nossa, nisso aqui eu sou mestre. Tá? Por isso que é legal você anotar, porque pensa bem, se for o caso, depois volta o vídeo. Vamos começar. Sono de baixa qualidade. Falta de controle financeiro. Não planejar as atividades. Não planejo a atividade, não consigo colocar as coisas na agenda, não consigo colocar as coisas em ordem, e aí quando eu vejo 8 horas da noite, 9 horas da noite, e não consigo dormir direito. Né? Você vê que o efeito dominó acontecendo. Problemas de relacionamento. Desconhecimento do meu propósito. Falta de alimentação adequada. Fica comendo porcaria, come carboidrato, aí você fala assim, não consigo trabalhar. Né? Ou você nem percebe, você vai colocando veneno no seu corpo, alimentação processada, junk food, né? Trash food, vai comendo porcaria porque nunca tem tempo e depois não sabe. Você põe um combustível de péssima qualidade para dentro de você, depois não consegue produzir. Vou continuar. Excesso de trabalho. Falta de comunicação. Problemas com a sua reputação. Esse é daqueles que você vai falar assim, não, eu não tenho problema com reputação, não, todo mundo me adora, né? Eu sou ótimo. Se é ótimo, se todo mundo te adora, por que não está vendendo? Presta atenção, começa a olhar para dentro. Tá? Não saber lidar com as emoções. Não se divertir. Já amanhece de mau humor, já amanhece maldizendo o dia. Mais um dia, acontece uma coisa, já acorda, vê o jornal, vê problema e fala assim, vai ser mais um dia daqueles. Não sei por que ligou para ver o jornal. Tá? Acorda e fala assim, esse vai ser um dia extraordinário. Não estou falando de falar palavras e elas magicamente mudarem seu dia, não. Eu estou falando que se você acorda e hoje vai ser mais um dia porcaria, né? E se você acorda, hoje vai ser um dia de batalha, hoje vai ser um dia que eu vou buscar a vitória, quem que você acha que tem mais chance? O mal-humorado ou quem tem fé, quem tem esperança, quem tem perseverança, quem acredita? Tá? Olha como isso é bastante lógico. Tá? Enfim, trabalha demais, tem apego ao controle. Apego ao controle também é difícil da gente admitir, tá? Mas olha, a gente tem um tremendo apego ao controle. Planejamento a gente pode fazer, mas a gente não sabe se o planejamento vai dar certo. Né? Então, o que é planejamento, afinal de contas? Não vou fazer mais. Não é isso. Planejamento é uma carta de intenções. Isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco. Você acorda de bom humor e fala assim, eu vou em frente, não importa o que aconteça, nada vai me parar. Problemas acontecem, eu vou em frente. Planejamento é parecido. Eu quero que daqui a um ano eu esteja ganhando tantos reais por mês. Eu quero que daqui a um ano eu tenha não sei quantos clientes. E assim vai. Tá? E obviamente, quando eu digo planejamento, você não vai só escrevendo isso. Mês a mês você vai vendo o que você vai ter que fazer para conseguir alcançar essas metas. Tá? Mas se alguma coisa der errado, você não vai rasgar e jogar fora. Você vai contornar, ok, deu errado, vou refazer aqui. Mas as coisas acontecerem exatamente como a gente planejou, não acontecem. Então não transforma planejamento em apego, né? Porque não adianta controlar as coisas. A gente não consegue controlar nem a gente mesmo, quanto mais problemas externos. Então é isso. Acredite no que eu vou dizer. Baixas vendas se originam por questões comportamentais. Ok? Na verdade, não acredita em nada do que eu disse. Não acredita, duvida do que eu estou falando. Porque aí você vai ser obrigado a ir para a vida, ir para a rua, ir para o trabalho, ir para a prospecção e começar a mudar isso.
Tá? Se você acreditar em mim, que legal, o Ricardo falou, eu entendi, puxa vida, eu estou com um problema. Tá? Isso não resolve nada. Vai e começa a agir. Tá? Por isso que tem um monte de problema, mas as soluções são poucas. Tá? E a gente tem que trabalhar nelas para ir resolvendo. Como que a gente pode superar tudo isso? Fazendo do alto desempenho um estilo de vida. Vou mostrar como não é difícil. Na verdade, eu vou fazer uma dinâmica aqui para você ver. Essa dinâmica é muito comum em programação neurolinguística, em treinamento de coach, tá? Mas justamente porque ela é simples que ela é interessante. Tá? Se puder, faz aí agora. É facinho, estou sentado aqui, talvez você aí também, só não virar a cadeira. Tá? Põe as mãos aqui e eu vou virar, sem virar a cadeira, a minha cadeira aqui tem rodinha aqui, tá? Mas eu não estou virando. Sem virar a cadeira, eu vou tirar aqui o corpo, eu vou virar para trás, não é um exercício de alongamento, né? Vou virar para trás até onde eu conseguir, não precisa se esforçar demais, não é para virar contorcionista, homem borracha, tá? Eu vou virar, eu vou ver até onde eu vou, no meu esforço natural, volto, ok, presta atenção nisso, né? É meio mágico. Respira fundo, solta o ar e cria uma intenção. Agora eu vou fazer o mesmo movimento, mas eu vou conseguir virar mais, eu vou conseguir ir além um pouquinho, tá? Mão aqui, pode fazer. Tá vendo como eu consegui um pouquinho a mais? Eu tenho certeza aí que você conseguiu também, desde que você não tenha nenhum problema na coluna, né? Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente cria uma intenção. Não parece meio óbvio que se eu fizer ginástica, cada vez vou virar, eu tenho um melhor alongamento? São esses princípios que devem reger a nossa vida. São os princípios naturais, são as leis da natureza. Atalho não é uma lei da natureza. Você vai precisar ter mérito para conseguir as coisas que você quer. É assim que funciona. Para de querer atalho. Para de querer jogar para os outros a sua responsabilidade. Eu já cansei de ver, sério, muita gente vai lá e joga tudo para o marketing. Marketing, eu não consigo resolver minhas vendas, vai lá. E o marketing fala assim, deixa comigo. Aí ele manda um monte de interessado e você não consegue converter. Aí você fala assim, mas veio lead frio, né? Veio pessoas mal filtradas. Nesse momento, pode começar uma cura profunda, né, do marketing falar para você, peraí, mas quem é que você quer como seu cliente? Você não tinha me dito nada e eu joguei um monte de gente para você. Não, o meu tipo de cliente é assim, 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 assim. Mas sabe quando é que você vai conseguir falar isso? Quando você começar a saber quem é você. Tá? O que você está fazendo, por que você está fazendo, para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Aí, quando você contratar o marketing, olha a economia de dinheiro que eu estou falando para você fazer agora. Quando você chegar no marketing, faz um site desse jeito, com essas características, para eu atingir essas pessoas. O marketing não vai reclamar, ele está me dizendo tudo que tem que fazer, ele vai amar. Né? E aí vocês podem discutir. Eu preciso que você me traga leads filtradíssimos, porque essas pessoas eu vou converter. Então não joga a responsabilidade para os outros, porque não vai dar certo. E aí, estou te falando, a gente vai aqui fazer um exercício de ter um estilo de vida de alto desempenho. Mas viu o exercício que eu fiz aqui? A gente começa aos pouquinhos. Eu faço um exercício, aí eu faço ele de novo, aí eu faço ele de novo. De repente eu consigo pegar mais peso, eu consigo me alongar mais, eu consigo ter mais flexibilidade. Estou falando do corpo aqui, mas funciona para tudo. Tá? Se eu quero alcançar uma profissão, ser bom numa profissão, eu não sei muito bem, eu vou estudar e praticar dia a dia. De repente eu sou o melhor na profissão. Então, vamos fazer uma mudança na vida? Eu estou chamando aqui de estilo de vida de alto desempenho. Você pode chamar do nome que você quiser, mas o que eu quero que você entenda é que isso deve ser feito aos pouquinhos. Tá? Eu vou passar as soluções aqui e você vai entender que eu estou falando que você não deve fazer tudo de uma vez. Começa devagar. A gente vai adquirindo hábitos ruins, vícios, né, por anos e anos e anos a fio. Toda vez que a gente quer se livrar deles, a gente quer se livrar de um dia para o outro. Simplesmente não acontece assim, como eu falei, leis da natureza. Tá?
Não acontece assim, então você vai ter que assumir que vai levar um tempinho. Agora, olha o segredo. Quando você, eu vou falar uma palavra aqui forte, não? Mas não é pessoal. Quando você admite a sua incompetência, né? Eu realmente não sou competente em guardar dinheiro. Eu realmente não sou competente em lidar com a minha agenda. Eu realmente não sou competente para correr uma maratona. Né? Não consigo perder peso. Quando você admite isso, e você decide fazer os movimentos necessários, né? O primeiro movimento não é mais um movimento que satura você. Ele é um movimento que você aguenta fazer, levemente desafiador. Tá? Aí você vai fazer outro movimento levemente desafiador. Vou dar um chute aqui. Isso funciona, mas para cada um funciona de um jeito. Mas vamos dizer que em uma semana, se desafiando um pouquinho, você ganha uma nova habilidade. Tá? Eu vou começar dando uma volta no quarteirão e isso me cansa. Ou eu vou subir 2, 3 lances de escada no prédio e isso me mata. Faz isso durante uma semana. É levemente desconfortável. Tá? Então depende da sua capacidade física. Se você fizer isso durante uma semana, você vai conseguir subir um lance a mais. E aí você vai subir um lance a mais e continua fazendo isso. E aí, eu já estou falando da primeira chave aqui para você destravar os seus problemas, que é a atividade física. Tá? Então, é o seguinte, quer mudar a sua vida, quer ter uma vida de alto desempenho, quer começar a melhorar suas finanças, melhorar os seus relacionamentos, melhorar a sua proatividade com o cliente, vai praticar uma atividade física. Eu, eu vou falar o seguinte, eu não estou recomendando para você, eu estou falando para você fazer. Né? Por que isso acontece? Porque isso ativa os hormônios masculinos. E não importa se você é homem ou é mulher que está ouvindo esse vídeo. A, a, o trabalho de vendas, o processo de vendas, ele tem muito de proatividade. Ele tem muito de fazer acontecer, de sair da cadeira, né? Sair da poltrona e ir para o mercado, ir para a rua. Ah, e o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, estou na cadeira. Tá? Vou fazer um movimento. Saio, vou atrás de novos conhecimentos, vou atrás de novos contatos, vou atrás de formas de resolver esse problema. Então, a gente precisa dessa testosterona, tá? Desse banho de ativação hormonal que a gente tem quando a gente faz atividade física. Tá? De novo, não estou falando de homem ou mulher, né? Mas a capacidade expansiva, vamos dizer assim, é uma capacidade masculina. As mulheres que fazem isso, e tem muita mulher fazendo isso bem feito, é uma capacidade masculina na mulher. Tá? Assim como tem e deveria ter capacidades femininas no homem. Tá? De ser gentil, de ser amável, de ser respeitoso, de ouvir melhor o cliente. Tá? Então esquece homem ou mulher. Estou falando de energia masculina e feminina. Energias ativas e energias passivas. E eu vou falar para você que quanto mais extensa, melhor. Né? E pega pesado. Mas, olha o que eu falei, pega pesado começando devagarzinho. Vai aos pouquinhos. O que é pesado para mim se eu estou totalmente ocioso? 5 flexões já vou morrer. Ótimo, faz 5 flexões e morre. Amanhã 5 flexões e morre. Do outro dia 5 flexões e parou de doer um pouquinho aqui. No outro dia, até que você consegue fazer 6. Não adianta querer fazer 1 milhão de flexões se você não faz nenhuma. Não adianta eu querer falar com 1000 clientes se eu não consigo falar com um. Não adianta eu querer falar com um cliente top se eu não consigo nem as porcarias. Começa devagar, mas começa com atividade física, porque se você resolve um problema, você começa a resolver todos os outros. E nem precisa fazer essa conexão, né, mental. Ah, entendi, se eu tiver mais... Se eu entender, se eu ficar bom na atividade física, eu vou ter mais sangue circulando pelo meu corpo e eu vou ficar mais proativo. Sim, mas naturalmente você vai entendendo que você tem capacidades melhores, tá? Agora, não é assim que o ser humano funcionou até agora. Tá? Na evolução do ser humano, o vidro elétrico, o carro funcionando, que leva a gente para lá e para cá, né? Pãozinho com carboidrato, hambúrguer com batata frita, refrigerante adoçado, isso tem 15 segundos, né, da evolução do homem, por tudo que ele passou. Tá? Nos últimos 50 anos a gente tem um monte de facilidade. Nos últimos 100 anos a gente tem açúcar. Tá? Antes disso, era caçador, coletor, que foi se virando
até, sei lá, a Revolução Industrial. Mas até a Revolução Industrial dar certo, ó, aconteceu um monte de coisa. Né? Então, é só olhar um pouquinho para a ancestralidade. Quem que era o ancestral? É o que comia hambúrguer com batata frita e ficava em casa, né, vendo televisão? Não, é o cara que ralava, homem ou mulher, cada um na sua função. Né? Então, isso é o natural do ser humano. É assim que a gente coloca hormônio bom no nosso corpo, é assim que a gente começa a mudar nossos hábitos. Então, acho que ficou claro, eu vou para o segundo, mas é assim, começa a fazer atividade física no seu limite atual. Trabalha uma semana, 15 dias, um mês no seu tempo, que você vai ganhar uma habilidade e você vai para o próximo nível. Tá? O legal é que você vai ganhando memória muscular. E isso funciona da mesma forma quando você vai tratar com o cliente. Tá? Você vai ganhando uma memória que, de repente, você não fica mais sem fazer. De repente, você quer fazer mais. De repente, você se anima e começa a se conectar com outras pessoas. Tá? E aí as coisas começam a funcionar. Tá bom? Faz atividade física. Se possível, pega pesado. Se não for possível, começa no seu ritmo e vai se transformando aos pouquinhos. Tá? A segunda coisa, falei que essa é a superativa, eu vou falar uma inativa, tá? Uma capacidade de não fazer. Tá? Você vai fazer uma lista do que não fazer e você vai eliminar da sua vida. Se a gente não tem tempo, se a gente não consegue fazer as coisas, se a gente está com o dia sempre tomado, a gente não vai conseguir ter bons relacionamentos, a gente não vai conseguir ir atrás de cliente, a gente não vai conseguir prospectar, a gente não vai conseguir se alimentar direito, a gente não vai conseguir dormir direito. Entendeu que tem o efeito dominó. Tá? Então, se a gente não consegue gerir o nosso tempo de tanta coisa que tem para fazer, faz uma lista do que não fazer. E vou falar, mas tudo na minha vida é muito importante, não tenho tempo para nada. Faz a lista do que não fazer. Né? Eu faço um monte de coisa que eu não precisava fazer no meu dia. Começo a eliminar. Né? Quanto tempo eu fico no Instagram? Quanto tempo eu fico olhando o WhatsApp? Quantos grupos eu estou? Tá? Quantas coisas que eu tenho apego, lembra do controle? Que eu tenho apego em fazer perfeitinho, mesmo que ninguém olhe. Né? Quantas coisas eu faço que não precisa fazer? Quantas brigas eu tenho que eu não precisava ter? Faz uma lista do que não fazer e elimina. Essa é a maneira mais estúpida de fazer alguma coisa dar certo. Né? Faz a lista de não fazer, olha para isso, elimina. Tá? Tem um monte de jeito de gerir o tempo. Nos meus treinamentos eu passo um monte de técnicas, mas essa é a que funciona melhor. Né? Porque você pega agora e elimina. Aí quando você quiser fazer de novo, você vai falar assim, ai meu Deus, que vontade de fazer. E aí você vai entender o que é hábito. Tá? Hábito é o que a gente faz todo dia. Se eu tenho maus hábitos, eu estou acostumado a fazer, eu não tenho esforço nenhum de fazer mau hábito. Tá? Quando eu quero eliminar esse mau hábito, eu falo assim, não posso mais fazer. E aí você vai dar um jeito. Você vai fazer papelzinho, escrever papel, botar no espelho, botar na frente da geladeira, o que for. Né? Assalto a geladeira 20 vezes por dia. Começa a assaltar 10. Olha o tempo que você ganha com isso. Né? Ou dou uma olhada no WhatsApp, nos grupos dos amigos, da família, 500 vezes por dia. Faz 250. Começa aos pouquinhos. Né? 300, 250, 200. Né? Estou exagerando aqui, mas normalmente é um monte de vezes no dia. Né? Começa a colocar. Eu vou olhar às 8 da manhã, eu vou olhar ao meio-dia, eu vou olhar às 5 da tarde, eu vou olhar antes de dormir. Ai, mas eu preciso para trabalho. Tá, obviamente não estou falando de trabalho, mas eu conheço um monte de gente que toca e ele vai pegar. Toca e vai pegar. Coloca um aviso diferente, coloca em silencioso todo mundo, menos os clientes, menos o seu grupo de clientes. Você consegue fazer isso. Né? É só querer fazer. Tá? Então faz uma lista do que não fazer e elimina da sua vida. Né? O terceiro também é passivo, tá? Também tem a ver com uma energia feminina. Cortar palavras negativas. Tem um monte de gente que começa as frases com não. Não, você não sabe o que aconteceu. Corta isso. Começa a trabalhar, prestar atenção, ficar consciente, ficar vigilante sobre a sua expressão e começa a cortar. Toda fofoca tenta eliminar. Falar mal de alguém, né? Falar mal do concorrente, para com isso. Começa a colocar as suas palavras, a sua expressão no positivo. Você vai ver como a sua reputação melhora. Porque a gente vive falando mal dos outros, vive fazendo piadinha, vive sendo dramático. O dramático, ele é muito engraçado. Adoro bater papo com o dramático. Só que ele não tem reputação.
Você não leva a sério uma pessoa dessa. O cara fala assim, porque a minha vida, não sei o quê, o meu namorado, a minha namorada, eu sempre me dou mal, blá blá blá. É muito divertido, você dá muita risada. Só que você não chama essa pessoa para fazer negócio com você. Tá? Você quer vender para ela, mas você não compra dessa pessoa. Ela é uma pessoa com energia negativa. Tá? Se livra disso, para com isso, que você vai ver a sua reputação melhorando, os seus relacionamentos melhorando, você se conectando melhor com as pessoas, você tendo mais tempo para fazer as coisas que você faz, parando de ter dorzinha, doencinha, só porque você fez isso. Não acredite no que eu estou dizendo. Vai lá e faz, e você vai ver a diferença. E o último é, se fizer só esse, já está maravilhoso, tá? Para de dar desculpa. Elimina da sua vida as desculpinhas. A desculpa é, não tenho tempo de fazer academia, não tenho tempo de fazer uma atividade física, não tenho tempo de fazer a lista do que não fazer, não tenho tempo de não sei o que, eu trabalho demais. Para de dar desculpa. Tá? Por isso que eu falei, não é uma escolha, eu vou ter que trabalhar demais, então não vou ter tempo para minha família. É uma decisão. Eu vou trabalhar para caramba e ainda vou conseguir ficar com a minha família. Como é que você vai fazer isso? Vai ter que ser mais eficiente, vai ter que ser mais eficaz. Tá? E aí você fala assim, nossa, eu tenho uma atividade aqui que eu faço em 1 hora, vou fazer em meia hora. É uma decisão, você consegue, você só não tentou. Tá? Faz em meia hora, eu quero fazer 1 hora, meia hora a menos de hora extra você precisa fazer hoje. Entendeu? Não sei como fazer. Tenta, experimenta, não fica ouvindo só. Vai e age. Faz a lista do que não fazer e pode, sei lá, se for o caso, faz a lista do que eu posso fazer pela metade do tempo. Tá? Você vai ver a sua vida transformar. Olha, eu sei que esse vídeo não é técnicas, dicas e truques para vender melhor, tá? Mas se você notar, eu não falo sobre isso. Tá? Eu estou falando do que vai mudar a sua vida de verdade. Então, se você ficou até aqui no finalzinho desse vídeo, eu acho que fez sentido para você. Então agora coloque em prática, me manda uma mensagem, vamos conversar, eu te ajudo a fazer isso de forma efetiva, tá? Porque não adianta ensinar técnica de vendas, não adianta ensinar processo. Todo mundo fala de processo de vendas. Ótimo, os processos são muito importantes, eles são muito eficientes. Mas se você não tem comportamento adequado, amigo, você não vai conseguir trabalhar com processo. Você não tem o tempo, você não tem saúde, você não tem disposição, você não tem paciência. Por quê? Por causa daqueles 13 problemas que eu falei, dá para falar de 20, de 30, de 50, de 100, né? Mas são problemas internos. E as soluções são poucas. Você pega poucas soluções e derruba um monte de problema. Aí você vai ver que os problemas externos, eles até estão meio distantes. Né? Você vai ver que aquela pessoa que prospera, ela está com hábitos de sucesso, de empresários, de vendedores. E você também pode, basta querer. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Ricardo Ricchini e eu treino hábitos de sucesso em empresários e empreendedores. E até o próximo vídeo.